Salmo de número 103. Salmo de número 103. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Vamos parar aqui e vamos ler até aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, falasse com Deus. Senhor, muito obrigado por estar aqui nesta manhã. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa me abençoar de forma rica, poderosamente nesta manhã. Fale meu coração, fortaleça minha vida. Ó Senhor, santifica meu espírito, minha alma, meu corpo, para que sejam preservados para a vinda do Senhor. Meu Deus, a tua palavra não volta vazia, mas ela vai fazer aquilo pela qual ela foi enviada. Senhor, não deixe eu voltar da mesma forma que cheguei. Venha, Senhor, encha-me do Espírito Santo. Faça a sua oração agora. Meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença, Senhor. Nós entramos na tua presença nesta manhã, pelo caminho que Jesus inaugurou, através do seu sangue, da sua carne que foi rasgada, que representa, Senhor, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Senhor nosso Deus, o véu rasgou de alto a baixo, quando Ele expirou lá na cruz, meu Pai. Senhor, acabando com a separação, agora tenhamos coragem, com ousadia, com confiança, com fé, nós podemos adentrar ao lugar santíssimo e falar diretamente com o Senhor, assim como uma vez por ano entrava o sumo sacerdote no lugar santíssimo, e uma vez por ano o Senhor apresentava o teu povo e fazia sacrifícios diante do propiciatório, da arca da aliança. Meu Deus, agora nós podemos entrar qualquer dia, qualquer hora, qualquer segundo, qualquer minuto, entrarmos no lugar santíssimo e falarmos diretamente com o Senhor, no nome do Senhor Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo caminho que Ele inaugurou através do seu sangue. Pai Santo, venha nos abençoar nesta manhã. Abençoe este irmão, esta irmã, abençoe esta criança, abençoe este pai, abençoe esta mãe, abençoe este filho, esta filha, abençoe, meu Deus, esta família. Senhor, repreenda todo o espírito maligno que às vezes tenta destruir as crianças. Senhor, todo o espírito maligno que tenta destruir a família, repreenda, Senhor, e abençoe o teu povo, capacita o teu povo, Senhor, a uma vida vitoriosa, a uma vida de santificação, a uma vida de renúncia das coisas mundanas,
semanas, Senhor Deus, venha derramar sobre nós água fresca, água limpa, venha derramar água pura, Senhor, água da palavra, água do Espírito, rios do Espírito, venha sobre nós nesta manhã, que o teu Espírito encha cada compartimento desse lugar, cada centímetro quadrado desse auditório, seja, Senhor, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Abre as comportas dos céus e prepare a tua igreja para o grande momento de deixar essa terra, porque a trombeta soará, e aqueles que partiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor na glória. Oh Pai Santo, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que nos assistem pela rede social, derrama a tua graça, derrama a tua unção e nos abençoe nesta manhã. Eu te peço, meu Deus, fale conosco, não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Pai Santo, abençoe os nossos corações, encha o recipiente da nossa vida nesta manhã. Eu te peço em nome do Senhor Jesus e te agradeço hoje, para sempre. Amém e amém. Digam graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos focar num assunto sobre o caminho santo. É o tema que nós vamos abordar hoje, o caminho santo. E lemos 7 versículos do Salmo de número 103, que começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bem dizer é falar bem de Deus. A gente, quando fala bem de alguém, né, nós estamos sendo abençoados, que nós estamos falando bem de alguém. Então, o salmista, ele falando para ele mesmo, para sua alma, esse é Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, Senhor, fala bem de Deus, fala bem do seu santo nome. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando ele fala tudo que há em mim, ele está se referindo espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Porque não é o corpo que recebe a mensagem de Deus, não é a alma que recebe a mensagem de Deus, é o espírito do ser humano que recebe, é o Espírito Santo que adora, é o espírito do homem que adora, é o espírito do homem que é o templo, que é o trono de Deus na nossa vida. E tudo que está no espírito reflete na alma e reflete no corpo. Então vem primeiro espírito, alma e corpo. O que aconteceu lá no espírito do homem reflete nos seus pensamentos, na sua memória, nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu comportamento. E aquilo que reflete na alma vai refletir no corpo, no seu andar, no seu caminhar. Então, o processo de Deus é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Às vezes uma pessoa quer começar uma obra tentando cuidar da casca para o interior, para o cerne. Cerne é aquele miolo da árvore, que é a parte
firme. Tem pessoas que vai tirar a casca, tira a parte, aí fica aquele olhinho dentro da tora, aquilo aí chama o cerne, o centro. Então, o Espírito é o centro do nosso corpo, é o centro da adoração, é o centro da fé, é o ouvido de Deus, é o ouvido que ouve a voz de Deus, é o lugar que vem a adoração, que se expressa a Deus, vem do nosso espírito. Então ele fala, tudo que há em mim, espírito, alma e corpo, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Como nós temos memória curta, como a nossa memória é curta, então nós temos facilidade para esquecer as coisas, né? Então ele fala com a sua alma, não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Um dia eu estava numa reunião de diaconato aqui, eu falei, irmãos, às vezes tem coisa que a gente já acostumou com ela, que a gente não liga mais. Irmãos, as coisas mais simples da vida, para muita gente, muitas pessoas daria tudo para poder ter a vida normal, que às vezes você tem, eu tenho, nós temos, dentro da sua normalidade. Por exemplo, vou falar coisas aqui que estamos em família. Por exemplo, quando você vai usar um sanitário, suponhamos, você vai fazer o número 1. Aí você foi lá, fez e saiu. Irmãos, Senhor, muito obrigado, porque o meu rim está funcionando. Muito obrigado. Quantas pessoas, irmãos, eu estava conversando com a irmã, que ela está até aí, nessa reunião, no dia dessa reunião, ela me parece que foi enfermeira, a irmã... É enfermeira, né, irmã? Foi enfermeira ou é ainda? Ela falou, eu falei assim, irmã, quanto tempo uma pessoa fica para fazer, assentado numa máquina, para fazer hemodiálise? Ela falou assim, pastor, de 7 a 8 horas, é isso mesmo, irmã? De 7 a 8 horas para fazer hemodiálise. E às vezes tem que fazer 3 vezes por semana, porque o rim não está filtrando mais. Então quando a gente vai ao sanitário, Senhor, muito obrigado, porque meu rim está funcionando. Quantas pessoas que a vida dele acabou a vida dele porque o rim parou de funcionar. Agora ele depende, então, a vida dele depende de uma máquina e ele depende de entrar numa fila para poder ter um novo rim, para prolongar um pouquinho a vida dele. Às vezes, eu estava até falando até para os Jonatas, eu falei, tem muita gente que está arriscando a sua vida por prazeres da carne. Eu estava vendo uma reportagem, um homem conheceu uma mulher num restaurante, num bar, e ele conversou com ela e tal, conversaram. Aí ele falou assim, olha, você não quer ir para o meu apartamento? Ele falou, vou. Aí o que ela fez? Lá no bar, ela já colocou um pozinho na bebida dele. Aí ela já pegou o endereço do bar, do coisa, já pegou o carro dele para dirigir e foram para o apartamento dele. Aí quando chegou lá, ele já estava sendo praticamente escorado nela. Ela já estava escorando ele. Aí quando ele acorda, isso aconteceu, isso é real. Quando ele acorda dentro da banheira do seu apartamento, cheia de gelo, cheia de bloco de gelo, porque já trouxeram o bloco de gelo e colocaram lá. Aí um bilhetinho assim, ó, não saia da banheira, porque você está sem um rim. Ela dopou ele, já veio o cara especialista, já tirou o rim dele para vender e deixou ele na banheira lá para ele não morrer. Aí ela acordou e agora, imagina o desespero desse homem. Então tem um monte de pessoas aí achando que o mundo é uma maravilha, achando que o mundo é tudo belo, mas não sabe o que pode acontecer.
não sabe o que pode acontecer. Então nós temos que agradecer muito a Deus. O salmista fala assim: olha, Senhor, muito obrigado porque meu rim está funcionando. Se eu vou lá fazer o número 2, muito obrigado, Senhor, porque meu intestino está funcionando. Se eu sinto tato, muito obrigado, Senhor, porque o meu corpo está em funcionamento. Então ele fala assim: olha, não te esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Você está podendo comer, você está podendo dormir. Quantas pessoas pagariam uma fortuna para poder ter um pouquinho de sono? Quantas pessoas pagariam uma fortuna para poder comer de tudo nessa vida? Mas não podem comer, tem que ser comida de laboratório, tem que ser comida especial, comida cara. Então, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado de bom. Porque eu não consigo ver essas coisas, mas agora o Senhor está me mostrando tudo. Não, eu não posso me esquecer dos seus benefícios para a minha vida. Muito obrigado pelo meu filho, obrigado pela minha família. Obrigado, Pai. Eu estava vindo agora com a Thalita, aí tem um poste tombado lá no meio da estrada. O poste está arrebentado e os fios estão caídos assim na curva. Falei, alguém bebeu e foi em cima do poste. Ali não sabe se ele perdeu a vida porque o poste está espedaçado. Só não tem carro, não tem ninguém, não tem nada. Nem polícia, não tem nada. Só colocaram lá uns cones para avisar que está interrompido metade da pista. Mas todo final de semana acontece isso. Todo final de semana. Pode subir aqui a Serra da Grama, lá na primeira curva. Já tem um poste também caído ali. Toda semana eles quebram um poste ali. Porque eles vêm como loucos, enlouquecidos, embriagados e não conseguem controlar o veículo. E aí muitos perdem a vida e vai para aí fora. Então, Senhor, muito obrigado por todos os seus benefícios para a minha vida. Versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Às vezes nós temos uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas a dorzinha não mata a gente. A dorzinha não é letal. Eu não vou, como é que eu vou agradecer a Deus se eu estou com dor no braço, se eu estou com dor no meu joelho? Irmão, isso não é letal. O que é letal é quando atinge um órgão vital na vida da gente. Então, dorzinha, quem é que não sente? Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, para um mau jeito, dormiu em cima do ombro, dormiu em cima com a perna dobrada, enfim. Então, vamos agradecer a Deus, porque é Ele que sara todas as nossas enfermidades e perdoa todas as nossas iniquidades, porque o pecado ele abre porta para os demônios e para as doenças. Quando Deus perdoa, está fechando as portas para o mal. Então o salmista fala assim: olha, Senhor, é o Senhor que me perdoa, é o Senhor que me cura, é o Senhor quem redime a minha vida da perdição. Se eu partir agora, eu estava vendo na rede social ontem, um senhor de idade bem avançada, ele não aguentava nem falar, ele tentava falar, ele falava assim. Aí a moça que estava do lado dele falou: pai, o senhor quer falar alguma coisa? Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Então, pai, vamos renovar a sua aliança com o Senhor, tá? Repete comigo, pai. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, me perdoa. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Ela falando para ele, aí ele não conseguiu falar mais. Naquela hora, ele partiu. Aí você só via todo mundo sentado, e o homem estava lá, partiu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. É Ele quem redime a minha vida e a tua vida da perdição.
Irmão, esse é o triunfo do homem e da mulher de Deus. Não é ter um diploma, não é ter o nome gravado numa placa de inauguração de qualquer coisa. É ter o nome escrito no céu, no livro da vida. Isso não tem preço. Isso é o maior bem que o ser humano, porque ali a eternidade pela frente, maravilhosa. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Você observou quando você adquire alguma coisa, como você se sente renovado? Quando você compra uma geladeira nova, quando você compra uma TV nova. Aliás, a TV não está nem podendo mais, tem 2 anos quase que eu não vejo TV. Está tudo desligado lá. Então, quando você compra alguma coisa, fala assim, puxa vida, parece que se renovou, né? Então é Deus que está te dando aquilo. É Deus que está renovando a sua mocidade, enchendo a sua boca de bens. E quando fala bens, não está falando só de coisas materiais. Quando você recebe a boa notícia do médico, o seu sangue está maravilhoso, isso é um bem de Deus. O seu fígado está bem, seu intestino está bem, sua saúde está boa, isso é bem de Deus. Você está bem espiritualmente, você está bem fisicamente, você está bem mentalmente, você está bem emocionalmente, você está bem espiritualmente. Isso renova nossas forças, renova a nossa mocidade. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então pode vir quem quiser e destruir você, mas Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça e juízo a todos os oprimidos. Aí vem verso 7. Fez notório, é aqui que é o texto que nós vamos nos deter. Fez notório, o que é notório? Amplamente conhecido. Fez amplamente conhecido os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Muito bem agora. Irmãos, preste bem atenção nisso agora. Não existe em toda a história da humanidade um povo que viu, que experimentou milagres de Deus por um período tão longo como foi o povo de Israel. Não existe na terra um povo que viu, que experimentou os milagres de Deus, experimentou os milagres de Deus por um período tão longo em cima desta terra como foi o povo de Israel. Mas eles viram com esses olhos. Então, qual foram os milagres que eles viram? Manifestação do milagre no Egito. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, e o povo viu essas pragas. Deus abriu uma estrada pelo mar para que esse povo passasse. Esse povo viu água brotando da rocha no deserto. Deus fez carne descer no deserto, milhões e milhões e milhões de codornas descendo no deserto para matar a vontade de comer carne daquele povo no deserto. Deus fez descer pão do céu, literalmente. Tem pessoas, já viu que as pessoas usam aquele ditado, pão não cai do céu, ou dinheiro não cai do céu, mas aqui caiu pão literalmente do céu. Deus fez cair pão do céu todos os dias, literalmente. Roupa crescendo no corpo das crianças, sandália crescendo nos pés das crianças,
porque não tinha como fabricar um chinelo, fabricar um calçado no deserto. Então, à medida que o pé da criancinha ia crescendo, a sandália ia crescendo também. À medida que o corpo ia crescendo, a roupa também ia crescendo. Era milagre um atrás do outro. Eles não tinha, quando a gente anda muito, principalmente no tempo de calor, há uma tendência de inchar os pés, né? No calor você pode observar, você vai pôr a sua aliança, ou ela não entra, aqui ó, já tá, como tá calor hoje, aqui ó, já não sai. Então o corpo da pessoa automaticamente, pelo calor, ele vai inchando os pés. Então olha, não inchava os seus pés, e durante 40 anos não tinha ninguém que ficou doente. Ninguém sentiu uma dor de cabeça. Deus se manifestou como: eu sou o Senhor que te sara. Nenhuma pessoa ficou doente, nem homem, nem mulher, nem criança, durante 40 anos, nem uma dorzinha de cabeça. Porque como é que ia achar um comprimido lá no deserto? Então ninguém adoeceu durante 40 anos, ninguém adoeceu, o pé não inchou. Mas tem o maior milagre que eles presenciaram, que era a presença de Deus 24 horas. Durante o dia, Deus estava sobre eles através de uma nuvem. Durante a noite, Deus estava com eles na coluna de fogo. Então eles tinham 24 horas a presença de Deus, vendo com esses olhos. Agora, quanto tempo durou isso? 40 anos. Quantos meses? 480 meses. Quantos dias? 175.200 dias. 175.000 dias. 175.200 dias vendo Deus com esses olhos. Então preste atenção agora. Dos 600.000 homens que saíram do Egito, que foi contado de 18 anos para cima, não contou jovens de 18 anos para baixo, nem criança, nem as mulheres. 600.000 homens de 18 anos para cima. Desses 600.000 homens de 18 anos para cima que saíram do Egito, a Bíblia diz que só 2 entrou em Canaã. Só 2 entrou em Canaã: Josué e Calebe. De 600.000 homens. Agora, preste bem atenção no versículo 7 aí que nós lemos do Salmo. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Então, o que fez Josué e Calebe entrar em Canaã? Porque eles prestaram atenção no caminho de Deus, que Deus amplamente fez conhecido a Moisés. O povo de Israel só estava preocupado em ver, em olhar. E quando uma pessoa ele apenas olha, ele apenas vê, a hora que ele precisa de fé ele não tem, porque a fé não vem pelo que vemos. A fé, como está escrito lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aqui nós temos a maior prova. A pessoa pode ver milagre a sua vida inteira e isso não produz fé em você. A hora que você precisa de fé não tem. Aconteceu com esse povo aqui. Eles viram fé, eles viram milagres
175.200 dias durante 40 anos. Mas não tinham fé. Por isso não entraram em Canaã. Porque na hora de enfrentar a luta, eles não tinham fé. Está aí registrado. Eu não vou nem ler para você. Números 14, Números 13, número 14, Números 13 do 30 ao 33, Números 14, 6 a 9 e Números 14, 8 e 9. Depois, se você quiser ler em casa, para a gente avançar aqui. Então, por que só Josué e Caleb entrou? Porque Josué e Caleb estavam prestando atenção no caminho que Deus estava plenamente revelando para Moisés. Deu para você entender? Quando eles tinham que enfrentar os gigantes dos amorreus, dos jerbuseus, dos perezeus, dos heveus, dos heteus, eles foram espiar a terra. Quando eles voltam, ele fala: essa terra, ela é terra que mata, que destrói, porque ali nós vimos gigantes. A promessa de Deus é verdadeira. Lá, mana, leite e mel, aqui está o fruto dela, cacho de uvas enormes, que 2 homens precisam para carregar. Mas lá tem gigante, ninguém pode lutar contra aquele gigante, os filhos de Anaquim. Nós não podemos enfrentar aquele gigante. Nós ficamos como gafanhoto diante dos olhos deles. E eles nos viram também como gafanhotos, como insetos. Eles vão nos esmagar. Nós não podemos assumir essa terra. Eles viram milagre durante 40 anos e agora precisavam usar fé. Não tinha fé para ser usada, porque só cuidaram de emoção, só se preocuparam em ver. E lamentavelmente hoje está acontecendo a mesmíssima coisa. Lá em Goiás, um casal já estão lançando um curso como revelar CPF, como profetizar, como falar em línguas, como adivinhar endereço, como adivinhar a situação financeira da pessoa. Valor do curso, R$4.000. Para quem quiser ser expert em adivinhar CPFs, endereços e nomes das pessoas. E é só isso que as pessoas estão atrás. As pessoas, aí não existe fé, porque a pessoa está só cuidando de emoção. A pessoa chega assim, fala assim: olha, o que representa para você 003? Aí a plateia, sem saber o que está acontecendo, aí o cara sai para lá. Eu falei: rapaz, o que aconteceu ali para fazer isso aí? Aconteceu algum derramamento do Espírito Santo? Não, emoção, mexeu com emoção, adivinhou o finalzinho do CPF da pessoa. O nome fulano de tal tem alguma coisa a ver com você? É assim que está. Aí nós precisamos de fé para encarar o pescoço da guilhotina. Não tem fé, vou me esconder, vou fugir, estou fora. Sabe por quê? Cuidou só de emoção. Está aqui, ó, morreram tudo no deserto. 600 homens pereceram no deserto. Por quê? Porque não tinha fé. Na hora de que precisou de fé, não tinha. Sabe por quê? Porque não conheceu o caminho de Deus. Tem pessoas que estão só atrás de milagres. Eu sou testemunha ocular. Ocular é presencial, é em loco. Uma mulher, 1 ano e 3 meses na cadeira de rodas. Deus tirou-la da cadeira de rodas. E quando ela começou a andar, ela deu um tchau para a igreja.
Aí eu encontro com ela na rua, não vou falar o nome dela aqui porque eu não sei se ela é viva ainda, que esse vídeo pode chegar. Eu falei: irmã, a senhora sumiu da igreja? Não, pastor, agora eu estou aproveitando as minhas pernas. Eu não podia andar, agora eu estou andando para todo lado. Tem pessoas que é preferível Deus mantê-la na cadeira de rodas. Porque quando ela estava na cadeira de roda, todo dia, toda semana ela estava ali. Então tem pessoas que Deus não vai curar por amor àquela pessoa. Porque se curar, bye, bye, tchau. Está dando para você entender? Um dia uma senhora, o marido dela pegava todo o salário, ia para o bar, beber e jogar baralho a valer dinheiro. Todo o dinheiro, todo o salário dele ficava no bar, no jogo de baralho. Perdia tudo, ainda ficava devendo ainda. Aí ela veio na igreja, pediu a Deus, para Deus operar, para Deus fazer milagre, para Deus fazer maravilhas. Aí Deus libertou ele do álcool, libertou ele do vício. Aí começou o quê? O que aconteceu com ele? Começou a sobrar dinheiro. Ué, a porta que estava aberta, que consumiu o dinheiro dele, foi fechada. Então agora passou a sobrar dinheiro. Então o que ele fez com a sobra? Comprou um carro. Coisa que ele sempre estava devendo os outros, agora comprou um carro. Aí eu percebi que sumiu não só ele, mas também a mulher e as crianças. Tudo sumiu da igreja. Aí eu: irmã, o que houve, irmã? A senhora sumiu da igreja, não está mais no caminho de Deus. Ah, pastor, nós estamos aproveitando o carro, agora todo domingo a gente pega, vai dar passeio, vai na cidade tal, vai no parque tal, vai... Falei: olha, não foi boa essa coisa de comprar o carro. Está dando para você entender? Tem pessoas que não estão preparadas para coisas que Deus vai dar, porque vai estragar a vida da pessoa. Vai tirá-lo da presença de Deus ao invés de firmar. Então eu quero que você entenda que milagres não vai te segurar na presença de Deus. O que vai te segurar o quê? É a palavra, é a fé que vai fazer você enfrentar todas as barreiras. É por isso que Moisés enfrentou por 40 anos as murmurações daquele povo, os desafios daquele povo que ele tirou do Egito. Ele enfrentou tudo, por quê? Porque ele tinha a revelação do caminho de Deus. Deus revelou, Deus amplamente mostrou o caminho dele para Moisés. Então Moisés resistiu, Moisés ficou firme até o finalzinho, e Josué e Caleb via isto em Moisés. Deus está revelando o caminho dele para Moisés. Então vamos aprender também. E na hora que o povo volta de ter visto a terra e visto o gigante, falou que não tinha como pegar aquela terra, assumir aquela terra, Josué e Caleb se levantou e falou: gente, a promessa de Deus é nos entregar essa terra. Se nós não formos desobedientes à sua palavra, essa terra será a nossa. Por que Josué e Caleb fizeram isto? Porque o caminho que Deus revelou para Moisés, eles pegaram para eles. Não ficaram apenas apoiados em milagres, porque milagres mexem com emoção. É muito fácil fazer uma pessoa chorar. Você vê coisas emocionantes, você chora. Mas o que vai valer não é a nossa emoção, mas é a base da nossa vida firmado na rocha. Aquele que ouve a minha palavra e as praticas, eu vou compará-lo ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha.
Milagre não edifica sua casa em rocha. Milagres são consequências e bênçãos de Deus para a nossa vida, e é bem-vindo, mas isso não vai firmar a nossa vida na rocha. Se fosse assim, nenhum desses homens teria perecido no deserto, mas 600 mil homens, com exceção de 2, pereceram no deserto. E viram por 175.200 dias Deus 24 horas. Está dando para você entender? Que com esses olhos aqui a coisa não funciona? Então preste atenção. Em Mateus capítulo 7, 22 e 23, Mateus capítulo 7, 22 e 23, olha o que está escrito aí. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui está falando de homens que foram usados para levantar paralítico, para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Aí fala: Senhor, por que eu estou aqui se eu fiz tudo aquilo? Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Por quê? Eles nunca aceitaram o caminho de Deus. Eles queriam usar o nome de Deus, o poder de Deus, mas não queriam Deus. Eu vou usar o nome de Deus, eu vou usar o poder de Deus, mas não quero compromisso com Deus. Aí vai ouvir naquele dia. São homens que foram bênção para outras pessoas, só que eles mesmos se perderam. Por que se perderam? Porque nunca conheceram o caminho de Deus, nunca quiseram conhecer o caminho de Deus, nunca se interessaram pelo caminho de Deus. Eu vejo o milagre como consequência. Eu quero que o milagre na minha vida seja como consequência de eu conhecer o caminho de Deus, nunca a prioridade para a minha vida. O milagre ele tem que ser consequência do meu caminho, do caminho de Deus na minha vida, e nunca o milagre ser o alvo principal, a meta principal na minha vida. Então, quando eu tenho o milagre como consequência de conhecer o caminho de Deus, então está tudo jóia. E se não vier também um milagre, não tem problema nenhum, porque é como diz aquele cantor mirim, que tem defeitos, que tem deficiência visual. Ele falou: gente, eu não estou enxergando ninguém, não estou vendo ninguém, mas daqui a pouco eu vou enxergar tudo, porque Jesus veio me buscar, e aí eu serei perfeito. Isso aqui é só matéria. Isso aqui é só matéria. A perfeição está chegando aí. Aí eu vou poder ver tudo. Então preste atenção agora. Quando a pessoa tem como prioridade apenas milagres e não caminho, a Bíblia diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. O Senhor é justo no caminho dele. Ele nunca colocará em nós uma carga que nós não podemos levar. Deus nunca vai permitir que nós tenhamos algo que nós não suportemos. E a Bíblia diz que junto com a aprovação vem também uma portinha de escape. Então, por que essas pessoas vão ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Por quê? Porque
eles confundiram o reino de Deus, que é o governo de Deus, com o seu próprio reino. Eles usaram o reino de Deus para fazer o seu próprio reino. Está dando para ver, você entender? Olha, quando eu vejo uma pessoa, rapaz, a pessoa está lá em cima de um púlpito com 2 anéis de ouro de quase 40, 50 gramas, cada um no dedo, cara. Eu falo, aí a pessoa já lá, pega no microfone, tá lá aquele baita anel de ouro, o outro, aí passa o microfone, parece que o cara quer mostrar mesmo. Então, quando eu vejo isso aí, eu falo assim, como é que eu vou acreditar numa pessoa que a própria palavra fala, aqueles que se vestem e usam anéis de ouro, vão procurar os primeiros lugares, nos assentos, onde vão. Por quê? Porque eles querem se mostrar, eles querem aparecer. E o que João Batista disse? Importa que ele cresça e eu apareça. Jesus falou assim, o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de pele de animal? O que vocês foram ver no deserto? Uma cana quebrada e balançada pelo vento? Está dando para você entender? Está falando de João Batista. Que João Batista, ele fazia, mas não chamava atenção para si. Porque tudo apontava para Jesus. Então, quando essas pessoas se apresentarem, ó Senhor, por que eu estou aqui? Porque confundiram o reino de Deus, que é o governo de Deus, com o seu próprio reino. Vou fazer um reino paralelo. Eu faço o reino de Deus e faço um reino para mim. É por isso que nós estamos vendo aí, ó, tanto escândalo, tanta coisa. Estão usando o poder de Deus, porque Deus honra a sua palavra. Deus honra a sua palavra. Estão usando, agora, o reino de Deus é o governo de Deus. Salmos 145, verso 13. O teu reino é um reino eterno. Esse reino é Deus, é de Deus. O teu reino, Salmo 145, verso 13. O teu reino não é meu, não é do Daniel, não é do fulano, não é do Beltrano, não é do ciclano. É reino de Deus. E se ele é o reino de Deus, é governado por Deus. Se ele é governado, ele tem as leis de Deus. Eu não posso fazer minhas próprias leis. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é a lei de Deus que prevalece no governo de Deus. Então esses homens confundiram o reino de Deus com os seus reinos, fizeram um reino paralelo para si. O reino de Deus é a intenção de Deus para a vida, segundo Pedro, capítulo 1, 5 ao 11. Ali está falando como devemos proceder dentro do reino de Deus. O reino de Deus é o projeto de Deus para enfrentar o mal no mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 16, 18 ao 20, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja sou eu, a igreja é você. As portas do inferno, todos os poderes do inferno não vencerão você. Esse é o projeto de Deus para o reino dele. Eu não preciso inventar nada, eu não preciso fazer nada. As portas do inferno, os poderes do inferno não vencerão a igreja. O reino de Deus é a causa pela qual devemos viver ou morrer, ou podemos viver ou morrer, a qual morrer ou viver ou morrer. Hebreus 11 dá uma lista de homens que foram mortos pelo reino de Deus. Eu estava vendo a história de Tiradentes. Tiradentes, ele morreu em 1792, dia 21 de abril de 1792. Por que ele morreu? Ele morreu por uma causa. Ele morreu por uma causa. Ele queria que o Brasil se tornasse uma república.
E aí havia os reis, Dom Pedro, a rainha. Então ele queria que essa monarquia, né, os reis, agora até o coração do rei chegou aí, né, no Brasil, agora para a comemoração dos 200 anos da independência. Aí Tiradentes, ele foi acusado de traição à nação, traição aos reis. E aí ele foi decapitado, cortaram sua cabeça e esquartejaram o seu corpo, espalharam parte do corpo para o Brasil inteiro. Mandaram perna para um lugar, braço para outro, e separou para servir de lição. Aí eu te pergunto, a morte de Tiradentes, se ele não tinha o passaporte principal, que é o sangue do Cordeiro, a morte dele foi em vão. A morte dele foi para um ato passageiro. Está dando para você entender? Se comemora o dia 21, o dia de Tiradentes, mas a morte dele, para ele, foi um fracasso. Eu não estou dizendo que tenha sido fracasso para o Brasil. Inclusive em Minas Gerais, onde ele viveu, aqui em Minas, a bandeira mineira, ela traz os dizeres morte, liberta, quase será também. Libertas, que serás também. Então, ele estava buscando a liberdade do povo brasileiro da monarquia. Entendeu? Ele estava lutando por uma causa, só que quem perdeu nessa causa foi ele. Porque se ele não teve o passaporte da eternidade, que é ter Jesus, que adiantou ele morrer por essa causa? Então o reino de Deus é a única causa que podemos viver ou morrer. Não vale a pena morrer por causa política. Não vale a pena morrer por causas passageiras, por causas materiais. Então, o reino de Deus é a única grande causa pela qual morrer ou viver. Eu dou minha vida pela nação. Isso é muito bonito, mas primeiro tenha o passaporte para a eternidade. Primeiro tenha o passaporte para a eternidade, aí depois você pode dar a sua vida pela nação. Mas primeiro, garanta a sua chegada lá. O que adianta ser como um herói que foi para o inferno? Está dando para você entender? Todo mundo comemora aquele dia, porque aquele foi um herói, mas você não vai encontrar com esse herói na glória. Ele morreu por uma causa terrena, passageira, que não tinha validade eterna. Jesus sim, morreu por uma causa eterna. Os apóstolos sim, morreram por uma causa eterna. Eu estava vendo essa semana um pastor, aí ele com a Bíblia na mão, simples, aí estava lá assim o título do vídeo, que eu não abri não, estava assim o título do vídeo, esse é mais um mártir do cristianismo, ele morreu por causa da palavra. Essa é a razão pela qual devemos morrer ou viver, é o reino de Deus. Mas pergunta se essa gente quer morrer pelo reino de Deus. Pergunta se eles querem morrer. Então, quando eles ouvirão de Jesus, apartai-vos de mim, é porque eles confundiram, eles misturaram o reino de Deus com o seu próprio reino. Aí tem pessoas que chegam lá, eu sou a favor de aborto mesmo. Está contra a Bíblia. A Bíblia é pela vida. A Bíblia, a palavra de Deus é pela vida. As criancinhas são presente de Deus. Crianças são bênçãos de Deus. Crianças são anjinhos de Deus.
Quando alguém apoia o aborto, ele está apoiando Satanás. Então, irmãos, o reino de Deus é a única causa pela qual devemos morrer e viver. Hebreus 11, a lista ali de gente que morreu em nome de Jesus. O reino de Deus é a vivência da realidade da salvação. João 3,3. Você viver o reino de Deus é viver a realidade da salvação. Você não vai ser salvo lá, você está salvo aqui. Deu para entender, irmãos? Um dia, um repórter perguntou a uma senhora idosa, falou: a senhora quando morrer, a senhora vai para onde? Ela falou assim: isso aí é só com o meu bispo lá, pergunta aí, ele não sei de nada. Ué, se ele não sabe, se ela não sabe, o bispo que vai saber? A salvação, o reino de Deus é a vivência da realidade da salvação. João 3,3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você nasceu de novo, você é cidadão do reino de Deus. Eu nasci de novo, sou cidadão do reino de Deus. Você nasceu de novo, você é cidadão, não será, você é cidadão do reino de Deus. Deus te escolheu, Deus nos escolheu para ser povo dele, para ser uma nação dele. Deus nos escolheu para ser povo dele, eleitos de Deus, para anunciar as grandes coisas de Deus, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, a vida de Deus. Jesus morreu pela causa maior, porque o reino de Deus é a única causa pela qual devemos viver ou morrer. Preste atenção. Quando Jesus curou um moço que há 38 anos estava paralítico, está registrado em João 5,14. Jesus entrou ali naqueles pavilhões, e tinha um pavilhão onde tinha um paralítico ali que estava ali há 38 anos. 38 anos. Jesus perguntou a ele assim: você quer ser curado? Ele falou: ah, Senhor. Ele não conhecia Jesus. Ah, Senhor, quando a água se move, não tem ninguém que me leva lá para o poço e me joga lá. Quando eu vou arrastando, aí já entrou um montão de gente na minha frente, eu estou aqui há 38 anos. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Na mesma hora, as pernas dele se firmaram, ele pegou a cama, pôs no ombro e foi para a casa dele. Aí quem viu ele carregar a cama, conhecia ele que há 38 anos. Para você ver como é que a cegueira é tanta, que a pessoa olha assim, fala: puxa vida, aquele ali é o homem que estava lá 38 anos no tanque. Não, ninguém olhou não, só olhou assim: opa, você está fazendo carregando essa cama, hoje é sábado. Ele falou: quem me curou mandou carregar. Quem é maior, ele ou você que está falando que eu não posso carregar? Aí mais tarde, é o texto que está ali, aqui ó: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe. Até aquela hora ali, ele tinha visto o milagre, mas não conhecia o caminho. Aí Jesus encontra com ele no templo e apresenta para ele o quê? O caminho, porque não adianta receber milagre e perder a salvação. Olha lá, e disse-lhe: eis que já a estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Que coisa mais pior do que estar paralítico há 38 anos? O que é pior do que ficar 38 anos paralítico, dependendo dos outros? Só a morte. Só a morte seria pior. E a morte sem Jesus. Então Jesus curou ele, mas sentiu no peso de mostrar para ele o caminho. Não adianta você ficar curado aí andando para lá e para cá e esquecer o caminho. Então olha, você já sabe o que aconteceu com você, você está curado. Agora olha, não peques mais. Esse é o caminho.
para que não te suceda coisa pior. Então Jesus curou, e assim como Deus revelou o caminho dele para Moisés, agora Jesus revela para o paralítico o caminho dele. Esse é o caminho. Você está curado, agora não peques mais, entre por esse caminho. Entra por esse caminho. Em João 8:11, pegaram uma mulher em flagrante adultério. Flagrante é no ato. Aí pegaram aquela mulher, um grupo de fariseus, saduceus, escribas, pegaram aquela mulher e já foram catando pedra no meio da rua, e chegaram, Jesus estava na praia agachado, escrevendo com o dedo no chão, na areia. Aí pegaram e jogaram aquela mulher lá. Jogaram aquela mulher. Falou: Senhor, foi flagrada em adultério. Se houve flagrante, cadê o homem? Esse aqui é o problema, o puxar sardinha para a sua própria brasa, né? Ali havia parcialidade, não havia imparcialidade. Se houvesse naqueles homens imparcialidade, eles teriam trago o homem e trago a mulher, porque não houve flagrante. Flagrante é o ato, pegou no flagra, pegou no ato, pegou no momento. Então aí Jesus detectou o primeiro erro. Aí, Senhor, ela foi flagrada. Não existe adultério consigo mesmo. Adultério tem que ter alguém. Adulterado tem que ser com alguém. E quando fala adultério, são pessoas que já estão comprometidas. Tem uma aliança com outro cônjuge, com outra pessoa. Tem uma aliança com seu cônjuge. Então o adultério é quando a quebra dessa aliança com seu cônjuge. Então, aí, Senhor, foi pego em flagrante adultério. Aí Jesus já detectou a falha. Falou: muito bem. Aí a lei está dizendo que ela deve ser apedrejada até a morte. Falou: ah, é? Ele poderia falar assim: mas cadê o homem? Vocês estão sendo parcial. Cadê o homem? Então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo começou a olhar para as suas consciências e falou: rapaz, nós deixamos o nosso colega embora. Foi colocando a pedra dos mais velhos para os mais jovens. Todo mundo deixou suas pedras ali. Aí só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus falou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou: Senhor, ninguém me condenou. Ele falou assim: eu também não te condeno. Mas, olha, ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus mostrou o caminho dela da sobrevivência. Você não quer morrer apedrejada? Então não faça mais isso. Você quer entrar no céu? Então não faz mais isso. Não peques mais. Está dando para você entender que o milagre, ele tem que ser acompanhado com o caminho, para a pessoa não voltar àquilo mais. Porque não adianta ser curado e perder sua alma. O que adianta ter sucesso na terra e perdeu-se na eternidade? O que adianta ser um herói na terra e ser um candidato ao inferno na eternidade? O que é mais proveitoso? O que é melhor? Seria melhor passar aqui de forma anonimata ou anonimado, de forma anônima, do que ser conhecido aqui e perdido lá. É melhor passar aqui como uma pessoa que não teve nenhuma
vida que mostrasse quem era, mas lá ser colocado à direita: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui é sucesso. Sucesso não é aqui não, sucesso é lá. Quem está entendendo, já estou indo para o finalmente. Jesus ensinou a importância do caminho. A importância do caminho. A Isaías, lá no capítulo 35, verso 8 e verso 9, diz assim, Isaías, nós já estamos indo para o encerramento. Isaías 35, 8 e 9. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Pode passar a pessoa que foi restaurada pelo sangue do Cordeiro, é esse que vai passar. O imundo não passará por ele, mesmo que ele tenha sido curado da sua paralisia. Mas se ele não conhecer o caminho de Deus, ele não passará. Mas eu recebi de Deus, Senhor, o Senhor me curou, mas você não entrou no caminho. Então, não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Quem é remido andará no caminho santo. Está dando para você entender, irmão? Aconteça o que acontecer, não largue o caminho de Deus. O caminho de Deus é a nossa garantia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá em Mateus capítulo 7, verso 14, Jesus disse assim: esforça-te. 7,14, Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos. Se você seguir depois, está lá assim: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Teve um irmão um dia que falou assim: pastor, pelas ministrações que a igreja faz aqui, isso aqui era para estar abarrotado. Pelas ministrações que a igreja ensina. Mas por que não está? Porque são poucos, não adianta. São poucos. Jesus falou assim: o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado, e poucos. Graças a Deus que eu e você estamos inseridos nesse pouco. Obrigado, Jesus, porque eu estou inserido nesse pouco. Eu não ando por emoção, eu não ando por aquilo que vejo. Graças a Deus que nós estamos inseridos nesse poucos que encontram esse caminho. Apocalipse 22, 7, 10 e 12. Eu não vou nem pôr ali, mas eu vou só falar do primeiro versículo 22. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Irmãos, é só aguentar a mão um pouquinho só. Aguenta a mão só um pouquinho. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Segura só um pouquinho. Ore com tempo de tristeza, ore com tempo de alegria, ore doente, ore sem doença, ore triste, ore alegre, ore chorando, ore rindo, ore gemendo, ore, mas não deixe de orar. Não largue. Não saia do caminho, porque ali diz que nem o louco não precisará de psiquiatra ou psicólogo para acertar o caminho. O próprio Deus vai guiar a pessoa que tem dificuldade, às vezes até uma deficiência mental, mas ele não errará o caminho santo.
Aguenta a mão só um pouquinho. Só mais um pouquinho. E eu encerro. O importante é sabermos que estamos aqui de passagem. Não somos deste mundo, por isso que o mundo não nos ama. Se o mundo nos amasse, nós éramos do mundo, mas como não somos do mundo, o mundo nos odeia. O sistema nos odeia. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Nós vemos Deus não com esses olhos, mas pela fé. Pela fé eu sei que Ele está aqui comigo, está aqui com você. Ao terminar aqui, Ele vai comigo, Ele vai com você. Você vai estar em casa, Ele vai estar junto com você. Você vai estar dormindo, Ele vai estar com você. Enquanto estivermos aqui, não faltará lâmpada para os nossos pés. Lâmpada. Quando eles iam sair à noite, eles prendiam uma lâmpadazinha na perna para poder enxergar perto, buraco, serpente, pedras. E não faltará luz para os nossos caminhos, enxergar de longe. Então, enquanto estivermos aqui, não faltará lâmpada para clarear bem pertinho dos nossos pés, para a gente não tropeçar, não pisar em serpente e nem cair em buraco. E não faltará luz para os nossos caminhos, para enxergar lá na frente. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Caminho santo. Nem o louco errará. Eu posso receber milhões de milagres, mas se eu não tiver caminho, se eu não estiver no caminho, eu não chegarei lá. O segredo é o caminho. Jesus falou assim: olha, o que adianta a pessoa ter os dois braços e entrar no inferno? É preferível, se um braço ou a mão te faz tropeçar, corta ela. Mas ele não está falando lá, poxa vida, minha mão está fazendo lá, eu pôr a mão no toco lá e tal. Aí eu venho aqui para a igreja só com um toquinho de baixo, só com um toquinho aqui. Falei, pastor Daniel, a mão dele esquerda lá está fazendo ele tropeçar. Mas o problema do tropeço não está na mão, está aqui, ó. Então o que Jesus falou com relação? Ele falou no sentido figurado. Figurado. Eu não tenho mão para fazer coisa errada. Ali, pega aquele celular ali, ó, aquele celular ali não te pertence não, mas ó, pega ele. Não, eu não tenho mão para roubar. Não tenho mão para roubar. Eu sou aleijado para roubar. Está dando para você entender? Ali, olha, não. Eu não tenho olho, eu sou cego para isso aí. Sou cego para aquilo ali. Para isso aí eu não enxergo. Ah, eu não tenho perna para ir em tal lugar. Sou aleijado para ir lá em tal lugar. Aí Jesus falou assim: o que adianta ter as duas pernas e ir para o inferno? O que adianta ter as duas mãos e ir para o inferno? Melhor entrar com a mão, mas entrar no céu. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma? Não adianta nada. Por quê? O que ele vai fazer com os milhões? Eu estava até falando com o Jonathan, se não me falha a memória, aquele que morreu na Colômbia, um dos maiores traficantes da Colômbia, Escobar, obrigado, quem lembrou. Foi achado num quarto, irmão, sem brincadeira, dessa altura de dólares, tudo arrumadinho, daqui daquela parede lá, dessa altura, tudo arrumadinho, daqui, imagina esse canto todinho aqui, ó, com dólares arrumadinho dessa altura. Eu te pergunto, ele foi fuzilado em cima de um telhado, ele morreu fuzilado. As fazendas dele, ele trouxe da África hipopótamo, elefante, girafa. Ele montou um zoológico particular na Colômbia para ele. Ele tinha bilhões e bilhões de dólares. O que ele fez com isso? O zoológico está lá abandonado, os animais fugiram, outros foram mortos, e aí descobriram dentro de um quarto subterrâneo aquele milhões e vamos colocar bilhões de dólares, tudo mofado. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E Jesus faz a pergunta: o que o homem daria em troca da sua alma? O que ele está disposto a dar em troca da sua alma? Então, irmão, não se iluda
com pequeno grupo, não se iluda. Não se iluda com multidão. O pequeno grupo é o pequeno que está acertando. É o pequeno que está acertando. A porta estreita, poucos a encontram. E poucos trilham o caminho apertado. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos entram por ela. Que a gente possa guardar isso no coração, na nossa vida, e ficarmos firmes aos pés do Senhor. É pouquinho tempo que falta. Cada dia que passa, eu estou mais perto do meu Senhor. Cada dia que passa, eu estou mais próximo do meu Senhor. Hoje eu estou mais perto dele do que tive ontem. Hoje você está mais perto dele do que esteve ontem. Amém? Então vamos aguentar firmes, só mais um pouquinho, e o noivo há de vir. Tem até um hino assim: igreja, espera só mais um pouquinho e o noivo há de vir. É mais ou menos assim. Então vamos aguentar a mão. Igreja do Senhor, fique firme. Fique firme. Firma seus pés sobre a rocha, porque Ele nos firmou os nossos pés sobre a rocha. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Eu quero que você ore. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque eu estou inserido nesse pequeno rebanho, nesse pequeno grupo de Jacó, nesse grupo espiritual de Israel. Aleluia, eu estou inserido nesse grupo que achou o caminho, que viu o caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez notório os seus caminhos a Moisés, mas também fez amplamente conhecido o teu caminho para mim. Senhor, eu pertenço a ti, eu não pertenço a esse mundo. Fale com Deus, me encha do Espírito Santo. Peça a Deus para te encher agora, encher sua casa, encher seus filhos, encher sua família. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo caminho santo, que nem o louco errará. Nos abençoe nesta manhã, meu Deus. Abençoe os pastores, abençoe os diáconos, abençoe os homens, as mulheres, os rapazes, as moças, abençoe as crianças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, um derramado Espírito Santo sobre nós. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Encha este homem, encha esta mulher, encha este rapaz, encha esta moça, encha esta criança, encha esse casal, encha essa família. Nos encha do Espírito Santo. Encha aquele que estão nos assistindo pela rede social. Abra as comportas dos céus e derrame o Espírito Santo sobre essa casa, sobre essa família. Manifesta, Senhor, a tua glória. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o derramamento do Espírito Santo. Mande um avivamento, Senhor. Aviva a tua obra. Aviva os pastores. Aviva as crianças. Batiza as crianças com o Espírito Santo. Batiza os jovens com o Espírito Santo. Batiza os homens, as mulheres com o Espírito Santo. Mande um avivamento, Senhor, sobre a tua igreja. Aviva a minha vida, aviva a minha vida, aviva os meus filhos, aviva meus netos, aviva, Senhor, a tua igreja, aviva o teu povo, aviva a tua obra, Senhor. Venha avivar, meu Deus. Oh, aleluia, 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 Senhor, aleluia, aleluia, Espírito Santo, aleluia, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Pai. Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém, Jesus.
Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus.